Hoje é segunda-feira, dia 3 de fevereiro do ano do Senhor de 2025. Nós estamos na quarta semana do tempo comum e o evangelho desse dia é de Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoninhado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoninhado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoninhado e com os porcos. Então, começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoninhado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. No trecho do evangelho de hoje, a outra margem do lago é a região dos Gerazenos. Trata-se de uma região pagã. Na região dos Gerazenos e na Decápole, e também ali viviam judeus, mas a maioria dos habitantes daquela região eram pagãos. Toda a cena
do Evangelho de hoje se desenvolve num ambiente de impureza, indicado por vários elementos que o texto nos oferece. Primeiro, a própria região, a própria cidade Gerasa, um território pagão. Depois, se diz de um homem possuído por um espírito impuro. Se afirma que a habitação desse homem possuído por um espírito impuro eram os túmulos. Depois, o texto ainda se refere a uma manada de porcos. Os porcos também são símbolo dos pagãos. Quem diz de ambiente de impureza, diz para a mentalidade bíblica da época, oposição a Deus. Não se trata de encontro, mas aqui de confronto de Jesus com o mal, não de encontro, mas de confronto de Jesus com o mal, em que, mais uma vez, se manifesta o poder de Jesus, inclusive em território pagão. O mal, os muitos males representado aí, não é, pela legião, presentes na vida do ser humano, o desfiguram. O mal nos desfigura. O triunfo de Jesus sobre legião, que são, repito, os muitos males que desfiguram o ser humano e o desorienta, e a expulsão dela, da legião, para os porcos e a precipitação destes ao mar, mostram que o ser humano não pode ser hospedeiro do mal, pois o ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, é templo do Espírito Santo. O sopro que Deus insuflou nas narinas de Adão e o fez existir como humano. Seguir Jesus agora, aquele homem de quem o Senhor expulsou o espírito impuro, seguir Jesus, aquele homem agora não poderá. Ele deverá voltar para casa. Um sinal de que sua fé precisa ser amadurecida, de que é preciso para ele viver um processo de amadurecimento da fé, um processo de confiança no Senhor, que é capaz de vencer o mal e a morte. No entanto, o ser humano, libertado do seu mal e pelo qual o mal falava, pela boca daquele homem, agora libertado dos seus males, que eram muitos, diz o texto, ele pode proclamar o quanto Jesus fez por ele. Se o mal nos leva a falar o mal, a presença de Cristo, a sua graça que nos liberta do mal, nos faz bendizer e proclamar uma boa notícia, o quanto de bem Jesus fez por ele. Que Deus abençoe a todos e que a graça do Cristo que habita em nós nos liberte de nossos males e nos permita proclamar as maravilhas que Deus fez por nós na pessoa, através da mensagem e da obra de Jesus de Nazaré. Até amanhã, se Deus quiser.